vezes acabamos ficando parados no mesmo lugar, acabamos usando máscaras e deixando de viver coisas maravilhosas porque nós temos medo, nos preocupamos com o julgamento das outras pessoas, com o que os outros vão pensar de nós. Por isso, esse vídeo hoje nós vamos conversar e compreender que nós precisamos ser os protagonistas da nossa história e caminhar, apesar do que os outros pensam de nós. Eu sou a Mônica Sena, pega o seu café, fica confortável e vamos conversar. Normalmente nós sentimos medo de ser julgados, eu acho que não é um medo anormal, assim, eu creio que todo mundo em um determinado momento sente medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas pensam. É natural, nós queremos pertencer a um grupo e por isso nós temos medo de desagradar, mas eu acredito que chega um momento que a gente tem que assumir a nossa posição no mundo e caminhar. Eu acho interessante a gente compreender por que as pessoas julgam, por que nós julgamos, né? E eu acredito que o julgamento ele parte muito de uma falta ou de uma ameaça, sabe? Por exemplo, se a pessoa se sente ameaçada por algo ou se ela tem alguma característica nela que ela não gosta, alguma coisa que ela às vezes nem olha nela mesma, algum defeito, ela vai ver esse defeito na outra pessoa e vai julgar. Essa característica negativa faz com que você olhe para a pessoa e veja essa característica negativa nela. Ou às vezes você vê a pessoa fazendo alguma coisa que você gostaria de fazer e você não tem a mesma coragem, a mesma audácia que a pessoa, e aí você começa a criticar essa pessoa. Ai, fulano é isso e isso. Então eu acredito que o julgamento vem muito desse lugar. E quando eu comecei a olhar para isso dessa forma, eu vi que fez sentido, porque eu lembro até a última vez que eu fiz esse exercício de autoanálise, foi um exercício que doeu um pouco, porque realmente não é fácil você reconhecer os seus defeitos, né? Olhar para você como uma pessoa falha. Às vezes a gente acha que somos perfeitos, né? E quando eu fiz essa autoanálise, eu vi que o que eu estava me incomodando demais, me fulano. E aí vem várias críticas, porque você vê o defeito da pessoa e fulano é isso e isso, e eu não gostei e tal. E quando eu fiz esse exercício de olhar e ver por que fulano me incomoda, porque aqui a gente sabe que é sobre nós. Então, assim, por que eu me sinto incomodado com aquela pessoa? E fui observar e vi, bom, realmente eu sou assim, e isso que eu não gosto nessa pessoa é exatamente o que eu não gosto em mim e que às vezes eu nem olho, que às vezes eu nem paro para analisar. E depois que eu percebi isso, você até para de ver a pessoa, porque assim, parece que o universo também te coloca muitas coisas, assim, muitas situações para te testar, né? Para você, tipo, você atrai aquilo que você é, sabe? Compreendendo isso, fica fácil de você lidar, sabe? E a opinião das pessoas importa, mas assim, eu acho que a gente tem que selecionar qual opinião importa e por que importa. E a Brené Brown fala disso no livro dela, A Coragem Sempre Feita. E ela fala como ela faz com isso, porque ela lida com a exposição de sentimentos e haters o tempo inteiro. E aí ela anda com uma agenda, e nessa agenda ela coloca a pessoa que a opinião dela importa, né? E por que a opinião dessa pessoa importa. Por exemplo, o marido dela, a opinião do marido dela importa, porque ela sabe que ele quer o melhor para ela, que eles decidiram compartilhar a vida juntos e eles têm uma família. Então, várias coisas fazem com que a opinião dessa pessoa, a opinião do esposo dela importa. Assim ela vai saber, bom, as outras pessoas estão falando, mas a opinião dessas pessoas não importa para ela, porque essas pessoas não conhecem ela de verdade, não sabem quem ela de fato é e não tá torcendo por ela. E aí de pensar que às vezes a gente tem muito medo de desagradar e às vezes nós temos medo de desagradar pessoas que não são importantes pra gente. Porque às vezes a gente fica ali sempre falando o que a pessoa quer ouvir, fazendo o que a pessoa espera da gente, mas quando na verdade, se você for você mesmo, essa pessoa não vai nem querer conversar com você, não tem nenhum carinho por você.
Porque é fácil você gostar de uma pessoa que faz tudo por você, que faz tudo pra te agradar. Agora, gostar de uma pessoa que pensa diferente ou que se posiciona já é mais difícil. Então, se a pessoa gosta de fato de você, vai gostar de você com seus posicionamentos e sabendo que você é dessa forma, sabe? E quando você vai mudar, quando você muda, você acaba tendo que deixar muitas pessoas para trás, porque não é todo mundo que quer te acompanhar na sua nova fase da vida, na sua nova forma de ver as coisas. Quem quer acompanhar você vai te acompanhar e vai ver você como uma inspiração. E quem não vai ver você como a pior pessoa do mundo, sabe? De aquela pessoa que critica, aquele negócio que eu falei, né? De pessoa te critica porque ela olha em você uma coragem que ela não tem. E ela vai focar nisso e vai achar assim que você era melhor antes. Você ir caminhar e mostrar pra ela que ela pode ir caminhar também, você entende? Isso incomoda. Como lidar com isso, né? Primeiro que tem uma fala do Leandro Carnal que ele fala muito e ficou muito em mim. Que é assim, a crítica é um veneno que só funciona se você tomar. Por exemplo, se a pessoa te fala, você é careca, né? No caso dele, fala assim, você é careca. Bom, ele realmente é careca, então por que ele vai ficar com raiva disso? Ou, sua mãe, que ele fala que todo mundo fala muito, você é um filho. Bom, pelo que eu conheço dela, ela não é, mas se for, por que eu vou ficar com raiva, você entende? Porque se é verdade, é verdade. E aí a Ana Lídia fala assim, tu és o que és. Tu não és nem melhor porque as pessoas te elogiam e nem pior porque elas te criticam. E aí a importância de se autoconhecer, se conhecer, saber o que você é, suas qualidades e também os seus defeitos, o que você precisa melhorar. A terapia ajuda muito nisso, né? Porque tem um impostor às vezes dentro da gente. E é uma coisa que trabalhar isso na terapia vai te ajudar a dar um salto, assim, que às vezes você vai ficar se perguntando, nossa, sou eu mesmo? Sabe? Porque ajuda muito, o autoconhecimento ajuda muito. E compreender que esse julgamento vem muito de uma falta da pessoa, vem muito... E aí você olhar, né, o que será que essa pessoa tem que ela tá se espelhando em mim? Eu acho que é de ter compaixão com as pessoas, porque aí você vai entender que fulano tá criticando por isso e isso, e você vai ver, às vezes, o que ela tá passando, alguma fragilidade, e aí você não vai tomar esse veneno, sabe? Muita coisa que tem a ver com a nossa criança interior, porque tem muita coisa que quem viveu foi a nossa criança em um momento que ela não compreendia o mundo. Às vezes é uma dor, uma falta que nossa criança sentiu. Então tem muito de acolher essa criança em meditação, na terapia. E eu gosto muito desse exercício enquanto eu tô meditando, de entrar em contato comigo, com essa minha criança, com alguma dor. Porque às vezes a gente começa a usar máscaras muito cedo, a criança ela começa a perceber o que pode e o que não pode. E às vezes você vem de um contexto familiar que as pessoas já eram muito moldadas pelo que as outras pessoas pensam, pelo medo do que as outras pessoas pensam. Então, às vezes você ali pequenininho olhando para isso e você começa a ver o que pode e o que não pode, e aí você às vezes acaba até criando várias personalidades para se encaixar, porque você acredita que aquilo é o certo e você não quer se sentir talvez abandonado. Às vezes é isso que aquela criança sentiu, sabe, quando ela foi ela mesma. Então, assim, muito de olhar qual que é a falta, né? Qual que é o medo, qual que é a dor da sua criança também. Isso é muito sobre ser protagonista, isso é muito sobre viver o que você realmente quer, o que realmente faz sentido para você, porque a sua vida, né, é a sua passagem no mundo, então tem que ser boa para você. Se qualquer fala, qualquer frase que eu falei fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas porque me ajuda muito nisso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, até o próximo assunto, a próxima conversa.